Olá, olá, 19 de dezembro de 2019, gente. Confira as principais notícias desta quinta-feira. Governador Flávio Dino confirma em entrevista à Difusora FM candidatura em 2022 e diz que o nome do PCdoB em São Luís será definido até março. Câmara da Capital vota hoje orçamento para 2020. Voluntários realizam um projeto para melhorar a autoestima de mulheres vítimas de violência doméstica. Veja também como foi a cantata Mil Vozes com alunos da Rede Pública de São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá, você ligado nessa manhã aqui no Bom Dia. Uma ótima quinta-feira para você que acompanha a nossa programação em todo o estado do Maranhão. A audiência que só vem crescendo e a gente aqui agradece em nome de toda a equipe. Daqui a pouco tem um quadro de política, entrevista de ontem do governador Flávio Dino, no programa Ponto e Vírgula, declarações sobre as eleições de 2022, sobre como é que o PCdoB vai para essas eleições aqui na capital maranhense, já quando vai definir de fato aí a candidatura. Vários assuntos em destaque dessa entrevista que repercute desde ontem nas redes sociais e hoje não é diferente nos jornais também da cidade, já com o John Coutrinho aqui no quadro de política. John também vai trazer aqui uma série de denúncias, atenção, hein? Denúncias contra o prefeito Hilton Gonçalo de Santa Rita. O Ministério Público está de olho e daqui a pouco a gente vai trazer em detalhes para você essas informações com o John Coutrinho também aqui no Bom Dia Maranhão, hein? E no estúdio eu vou receber a presidente da AGED, que é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária aqui do estado. Vamos falar em especial sobre produtos maranhenses que devem chegar mais rápidos aos supermercados nacionais. Há aí um trabalho feito de capacitação aqui no estado e também de preparação que envolve as próprias indústrias, porque há uma mudança significativa e o Maranhão estará em breve aderindo aí ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. É extremamente importante e já a gente vai tratar desse assunto aqui no estúdio do Bom Dia também. São 7 horas e mais 2 minutos, 7 e 2, e a gente começa o programa vendo como é que está o trânsito agora aqui na capital maranhense. Vem comigo, a gente começa com a Avenida Beira-Mar. Vamos ver se a imagem melhora um pouquinho. Lá na SMTT, que é a Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a gente mostra a Avenida Beira-Mar. Aí está o trânsito tranquilo nesse momento. Várias escolas já no período de férias, né? Isso vai facilitando o trânsito. 2 pistas liberadas no sentido centro, uma pista no sentido São Francisco. É sempre uma bela imagem essa com a península ali ao fundo, a Ponta da Areia também. Belíssima imagem em tempo real para você, o trânsito aqui no Bom Dia. Olha só como está tranquilo. Tranquilo o acesso ao centro da cidade. Agora vamos para Itaquibacanga, região importante, também trânsito nesse momento dentro da normalidade. Não há nenhum ponto de paralisação, não há nenhuma manifestação ali próximo à Universidade Federal do Maranhão. O acesso ao Porto do Itaqui também tranquilo, sem registro de acidentes no anel viário. Essa é a informação que temos, imagem em tempo real do trânsito na área Itaquibacanga. O terceiro ponto que a gente mostra para você agora é esse ponto aqui, ó. O terceiro ponto que a gente mostra é uma outra visão aí dessa câmera colocada na Avenida Carlos Cunha. Olha só, já você vê do lado da esquerdo os veículos que se deslocam no sentido centro. À direita, mais tranquilo o trânsito, claro, aqueles veículos que se deslocam no sentido contrário. Mas tranquilo também o trânsito nesse ponto da cidade. Vamos para mais um. O quarto ponto que a gente mostra para você hoje aqui no Bom Dia é esse, Avenida Guaxinduba. O acesso aí ao centro tranquilamente, a descida das Cajazeiras aí está tranquila também, sem registro de acidentes nesse momento. Aqui à direita temos a Praça da Bíblia. Esses veículos que se deslocam na pista à direita vão aqui passar pelo Parque do Bom Menino. Trânsito bom nesta manhã de quinta-feira na capital de todos os maranhenses. Vamos falar de saúde. Mais de 30 pessoas morreram vítimas de meningite somente esse ano em todo o estado do Maranhão. O número supera todo o ano de 2018, quando 17 mortes foram registradas. Os números foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde. De 1º de janeiro até a última segunda-feira, dia 16, 109 casos de meningite já haviam sido confirmados no Maranhão. Desse total, 35 pacientes acabaram morrendo. Mesmo diante de estatísticas preocupantes, a situação ainda não é considerada de surto no estado. Não tem ligação um com o outro, não foi numa mesma residência vários casos. Então a gente não tem associação para dizer que está ocorrendo um surto. Agora, casos de meningite vão sempre acontecer.
Em todo o ano passado foram confirmados 102 casos de meningite no Maranhão, que resultaram em 17 mortes. Ou seja, 2019 ainda nem acabou e o quantitativo de óbitos já é mais que o dobro em relação a 2018. Muitos desses casos foram justamente uma procura tardia da unidade de saúde. Às vezes chega em situações já quase que irreversíveis. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e pode ser causada tanto por vírus como por bactérias. O último caso de meningite aqui na capital foi registrado há menos de uma semana. A paciente, uma mulher de 31 anos, deu entrada aqui na unidade de pronto atendimento da área Itaquibacanga, mas acabou não resistindo. Assim que o diagnóstico foi confirmado, a Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou medicação adequada para todas as pessoas com quem essa mulher teve contato, como, por exemplo, os familiares dela, que permanecem sendo acompanhados. Ela vai tomar a medicação que a gente orientou, já tomou a medicação que a gente orientou, e qualquer coisa eles fazem contato com a gente ou a gente retorna a essa residência para rever o que está acontecendo. Nos postos de saúde da rede municipal, há vacinas disponíveis que previnem contra as meningites. A vacina para a meningite disponibilizada na rede pública é a vacina Meningocê, porque as outras vacinas elas não são disponibilizadas na rede pública, não, só na rede privada. Só temos a Meningocê, que é disponibilizada para a rede pública. A gente continua falando de saúde porque, apesar de não ter atingido a meta de vacinação contra o sarampo, a cidade de Imperatriz teve uma cobertura acima da média estadual. A de vacinação contra o sarampo aqui em Imperatriz ficou 3% abaixo do esperado pela meta estipulado pelo Ministério da Saúde, de 95%. Na realidade, a gente tem mais de 11 mil doses aplicadas, mas os grupos prioritários, que é os que são feitos para as metas, que é as crianças menores de 2 anos, esse tem que ser intensificado. O Maranhão é um dos 9 estados que não conseguiram atingir a meta mínima da cobertura vacinal. De acordo com o balanço divulgado na semana passada, o estado conseguiu alcançar 90%. Neste ano, 2 campanhas nacionais foram realizadas, com o objetivo de combater e prevenir a doença. A primeira fase teve como público-alvo crianças de 6 meses e menores de 5 anos. Já a segunda teve como foco jovens entre 20 e 29 anos. Com essa preocupação de imunizar, que Rosa não perdeu prazo para vacinar com a segunda dose o pequeno Moisés, de 1 ano e 3 meses. Se prevenir, porque o sarampo ele mata, né? E a gente tem que correr atrás enquanto tem a vacina também, né? Que é difícil. A campanha também ajuda, não esquecer. Ajuda muito, com certeza. É importante demais, né? Para eles. Neste ano, 6 casos de sarampo foram confirmados no Maranhão, sendo que em nenhum deles houve registro de morte. Vale lembrar que as vacinas continuam disponíveis de sarampo nos postos de saúde. É dever dos pais levar os filhos para vacinar também. É importante ficar atento. Você sabia que a maior coleção de insetos do Nordeste está em Caxias? São 500 mil, isso mesmo, 500 mil exemplares de invertebrados. A luta agora é para criar um museu e ter mais estrutura para pesquisas e preservação deste rico acervo. Situada no Centro de Estudos Superiores de Caxias, da Universidade Estadual do Maranhão, a coleção zoológica conta com um acervo para apresentar espécies novas e expandir o estudo especificamente dos insetos. Eles fazem parte de uma cadeia que equilibra o ecossistema. E eles estão bem na base dessa cadeia. Então, imagina se tu constrói uma parede e tu tira os tijolos de baixo. Toda a parede vai desmoronar. A discussão sobre a diversidade biológica, que descreve a riqueza e a variedade do mundo natural, ultrapassa a graduação. A instituição tem curso de mestrado, atuando também nesta área. Como Vinícius é especialista em insetos, e nós no SESC, na UEMA de Caxias, Campus Caxias, temos
a maior coleção zoológica, considerando aí a entomologia como parte básica da coleção, nós trouxemos o Vinícius para trazer mais informações sobre isso. Os insetos que são os primeiros a indicar se o ecossistema de uma localidade está saudável. É conhecer a diversidade dessa área, que é um trabalho pioneiro que não tinha sido realizado ainda e que contribuiu para que a gente conhecesse a mimercofauna, um pouco da mimercofauna maranhense em Mata de Cocais. Por isso é tão importante a troca de experiências, como nesta palestra, ministrada pelo Vinícius Albano, biólogo com pós-doutorado em entomologia. A grande maioria dos insetos, eles oferecem serviços ecossistêmicos, que são serviços que eles realizam pelas estratégias de vida que eles têm na natureza, e isso reflete para nós, seres humanos, como serviços muito benéficos. Na verdade, nós dependemos desses organismos para viver. São fundamentais para o equilíbrio do ecossistema, não é? 19 alunos trabalham em Caxias neste projeto da coleção zoológica do Maranhão. Boa sorte aí que o museu realmente vire uma realidade importante, maior acervo do Nordeste, gente, de invertebrados. São 7h mais 11. Segundo o mapeamento da Polícia Rodoviária Federal, Maranhão possui pelo menos 30 pontos vulneráveis de exploração sexual. Com o objetivo de combater esse crime praticado contra crianças e adolescentes, aconteceu ontem uma ação educativa aqui na capital. Uma conversa rápida, mas importante. Os caminhoneiros abordados receberam material educativo e aderiram à campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, colocando este selo nos veículos. Felipe trabalha nas estradas que cortam o país há 15 anos. Já presenciou situações do tipo. Os postos antigamente eram muito lotados de meninas e tal. Agora, há 15 anos atrás, tá louco, cara. Eu acho que diminuiu bastante, sabe? O que foi feito aí, eu acho que foi muito importante, porque diminuiu. Se não tem feito alguma coisa, eu acho que estaria numa situação muito difícil, né? Já o William me diz que nunca identificou o problema, mas apoiou a iniciativa da Blitz. Não vi situação com criança, não. Nunca vi não. É bom trabalhar no sentido, né? Essa é a segunda vez que a ação é desenvolvida aqui na capital. A primeira foi na Avenida Litorânea, no mês de outubro. Além de São Luís, os trabalhos também já foram realizados nas cidades de Alcântara, Santo Amaro e Barreirinhas. Dados do mapeamento de pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes, feito pela Polícia Rodoviária Federal em 2017 e 2018, mostram o Maranhão em penúltimo lugar na região, com 30 pontos identificados. Em primeiro está o Ceará, com 180, e é nas estradas que se concentram a maior parte dessas áreas. No interior, essa problemática ainda é mais forte, né? É mais visível. Além de Blitz, a gente tem palestra em escolas, palestra de 30 minutos, onde as crianças, quando acabam as palestras, elas vêm conversar com a gente e sempre conta alguma situação, né, de abuso, ou de algum parente, ou de algum vizinho. Então a gente vê que a campanha SUST é feita mesmo, né? As ações devem ser intensificadas também no ano que vem. A partir do ano que vem, nós estaremos na Madre Deus e também no Centro Histórico, onde a gente vê que são os lugares mais vulneráveis, né? Onde é possível acontecer um caso de abuso e de exploração sexual. Então, a gente, dentro da Secretaria, tem essa preocupação, né? Que o turismo traz emprego e renda, mas também traz essa mazela. Então, a gente visa combater o abuso e a exploração através desse programa. Confira agora o nosso giro de notícias. O Procon divulgou uma pesquisa com variação de preços de produtos presentes na cesta de Natal. O suco concentrado foi o produto que alcançou maior variação, 161,57%. Em segundo lugar, ficou o melão amarelo, que teve variação de 67,04%. Dentre as carnes, o peru congelado temperado alcançou 42,96% de variação. Ao todo, foram pesquisados 128 itens entre os dias 12 e 16 de dezembro em supermercados da capital. A Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís determinou que o município de São José de Ribamar suspenda o depósito de lixo na localidade Timbuba e apresente um projeto de recuperação da área no prazo de 90 dias. A sentença foi assinada pelo juiz Douglas de Melos Martins, titular da unidade.
O município de Ribamar deverá comprovar nos autos do processo o cumprimento de sentença e as medidas tomadas durante a execução do planejamento. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 1.000 a ser revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. O Ministério Público e a Marinha realizam vistoria nos ferribotes ancorados no terminal da Ponta da Espera, em São Luís. O objetivo inicial foi verificar a segurança dos barcos e, durante o trabalho, as promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor da capital constataram uma série de irregularidades na prestação dos serviços aos passageiros que utilizam o transporte aquaviário. Foram encontrados banheiros fechados, sujeira na cabine reservada a idosos e pessoas com deficiência, falta de sinalização de rotas de fuga e desembarque de passageiros sem medidas de segurança. Outras fiscalizações serão realizadas ainda esta semana. Você vai ver no próximo bloco, produtos de origem animal das agroindústrias maranhenses estão mais perto de chegarem às prateleiras dos supermercados de todo o país. Já já os detalhes. E mais, Silvão Alves destaca os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. São 7h15. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. São 7h19. Não perca a hora, 7h19. Uma idosa de 65 anos segue internada em estado grave no município de Bacabal. Ela e uma criança de apenas 1 ano de idade foram atropeladas na última sexta-feira. O suspeito pelo crime já está solto. Webson Macedo Magalhães foi liberado da unidade prisional de Bacabal. Ele foi submetido à audiência de custódia, onde foi ouvido depois da prisão em flagrante pelo atropelamento de Lucileide Frazão, de 65 anos. Durante a audiência de custódia, Webson negou que estivesse dirigindo o carro na sexta-feira passada, versão que foi confrontada pelas testemunhas que reconheceram o motorista do veículo. Ainda em depoimento, as testemunhas contaram que o Webson estaria visivelmente embriagado no momento em que atropelou a idosa. Apesar disso, uma segunda pessoa ainda não identificada se apresentou como condutor do veículo, acompanhada de um advogado na delegacia de Bacabal. A idosa passeava com a filha de uma vizinha quando na sexta-feira passada foi atropelada por uma caminhonete. Com o impacto, Lucileide foi arremessada a quase 3 metros de distância. Imagens mostram o momento em que a idosa foi resgatada por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital Regional Laura Vasconcelos, onde está internada. O estado de saúde dela é considerado grave. Nesta quinta-feira, ela deve ser submetida a novos exames. Lucileide é muito conhecida no município. Ela sempre passeava com a criança e foi justamente em um desses passeios que as duas foram atropeladas. O suspeito Webson Macedo Magalhães foi liberado pela unidade prisional de Bacabal, está sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Vamos falar de segurança, continuar falando de segurança, mas agora com a participação de Silvan Alves. Olá, Silvan, bom dia para você. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Começar falando de uma confusão em uma escola aqui na capital, Silvan. Na verdade, o que deveria ser uma gincana para fechar o ano letivo da Escola Unidade Almirante Tamandaré, que fica ali na Coab, na verdade acabou com um pânico, tumulto, com 17 alunos tiveram que ser socorridos e levados para a unidade de atendimento lá do Socorrinho, que fica ali no Coatrá, que é a unidade mais próxima. O que foi que aconteceu lá? O que aconteceu? Uma determinada pessoa, que a polícia já está investigando, tentando identificar essa pessoa, ele foi para lá e soltou lá um sinalizador, daqueles utilizados em navegação, também hoje é proibido, mas em muitos estádios de futebol eles levam também esse tipo de sinalizador. E na hora em que ele soltou o sinalizador, as pessoas correram, ficaram em pânico, porque ninguém sabia, ninguém tinha entendido o que tinha acontecido direito. E muitos desses jovens que participavam da gincana, eles acabaram inalando aquele gás, aquela fumaça do sinalizador. Foram 17 atendidos, de acordo com uma nota emitida pela SEDU, que é a Secretaria de Estado da Educação.
todos já foram liberados, passam bem, e a parte de investigação foi passada justamente para a Secretaria de Segurança Pública, que vai agora identificar essa pessoa, que você já imaginou, ele poderia até ter ocasionado uma tragédia, pessoas pisoteadas, enfim, no momento em que ele causou esse pânico dentro de uma unidade escolar, dentro de uma escola. Ele nem deveria ter entrado com sinalizador. Não deveria ter entrado com sinalizador, pois é. Acioná-lo. Exatamente. Silvan, hoje é dia de um julgamento de um caso que chamou a atenção aqui na Liberdade, feminicídio. O caso do Júlio César, ele está preso. O Júlio César, ele acabou matando a Simone, no caso a companheira dele, a ex-companheira, porque ele não aceitava o fim do relacionamento, acabou matando a Simone, e na época ele ainda tentou recorrer ao suicídio, cortou ainda aplicou um golpe no próprio pescoço, mas ele conseguiu sobreviver, está preso desde 2017, que esse crime aconteceu em 2017, e hoje está marcada a sessão do Tribunal do Júri Popular, onde ele deve ser submetido a julgamento. Obrigado, Silvan. Mais algum assunto de destaque lá no Bandeira 2? Não, teve a questão do fórum, né, que foi só um mal-entendido. As pessoas tiveram que evacuar o prédio do fórum ontem. Aqui na capital. Aqui na capital, Fórum Desembargador Sarney no Calhau. E aí depois o engenheiro da obra do estacionamento do prédio do Ministério Público, que fica ali ao lado, o anexo, foi lá e explicou que estava havendo uma compactação com uma máquina do solo do estacionamento, e isso acabou provocando um abalo, né, na estrutura do prédio, mas que não há risco, tanto é que as audiências já no período da tarde voltaram a ser realizadas normalmente, e hoje, inclusive, está marcada essa sessão do Tribunal do Júri Popular, e as sessões acontecem normalmente, já que, segundo o engenheiro, não há risco, né, para a estrutura ou compromete qualquer coisa, compromete a estrutura do Fórum Desembargador Sarney no Calhau. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, você sabe, apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora o Bandeira 2, logo cedinho, às 6 da manhã, não é? Vamos saber agora a previsão do tempo para hoje, gente? Vamos começar com 3 cidades, a gente começa pela capital. As previsões são do Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, aqui do nosso estado. São Luís hoje com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Previsão de 15 milímetros de chuva, hein? Mínima de 27, máxima de 30 graus. Portanto, o dia termina com chuva hoje aqui na capital dos maranhenses pela previsão. Em Imperatriz, hoje céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva por lá também. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Vamos para Caxias, lá vai esquentar um pouco mais, predomínio de tempo ensolarado em Caxias, 23 a mínima, agora a máxima 37 graus, sensação térmica passando dos 40, né? Mais 3 cidades do nosso mapa, o Nugel é o núcleo geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, mais 3 para você agora, com Barra do Corda, Carolina e Barreirinhas. Em Barra do Corda, hoje a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mínima de 23, máxima de 34 graus. Em Carolina, possibilidade de chuva a qualquer hora, mínima de 25, máxima de 32 graus. Portal dos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva leve, mínima de 27, máxima de 32 graus. Você ligado na TV Difusora nesta quinta-feira, ligado aqui no Bom Dia, são 7 horas e mais 26 minutos. Pais e responsáveis de crianças que precisarem viajar sozinhas ou acompanhadas de pessoas que não sejam seus familiares nas semanas do Natal e do Ano Novo, devem solicitar com antecedência a autorização de viagem nos postos de atendimento da Vara da Infância de São Luís. Mas é preciso ficar atento, vem aí o recesso forense, é por isso, com toda antecedência, com mais antecedência ainda, nesse período de fim de ano. O Eduardo Ericeira está com a gente para alertar sobre isso, não é isso, Eduardo? Olá, muito bom dia, Adalberto, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quinta-feira a todos. Pois é, Adalberto, você está certo e você tocou num detalhe importante, né? Tem esse recesso aí da Justiça, o recesso forense, que vai desde o dia 20 de dezembro, portanto, a partir de amanhã, dessa sexta-feira, até o dia 6 de janeiro. E essa vara especializada, com que as pessoas conseguem a autorização durante todo o ano, não será possível durante esse período e também não vai funcionar nos dias 24 e 25 e também 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, somente nos postos de atendimento autorizados que ficam aí na estação ferroviária Carajás, também na Ponta da Espera, localizada na área Itaquibacanga, aqui na capital São Luís, e também no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, também aqui na capital São Luís, serão os postos de atendimento que as pessoas vão poder fazer a retirada dessa autorização para aquelas crianças de 0 a 12 anos que terão que fazer por algum motivo uma viagem ou sem ser acompanhada dos pais ou algum parente
parente de terceiro grau, que seja aí no caso tio, avô, avó, enfim, nesse caso a pessoa vai ter que ter essa autorização que é emitida aí, expedida pela Justiça, para que a criança possa fazer essa viagem, seja ela intermunicipal ou interestadual, ou seja, para fora aqui do município ou para fora de outro município, no caso a pessoa more e ter que viajar para uma outra cidade ou então para fora do estado, para outro estado, viagens aí intermunicipais e interestaduais. Mesmo que seja aí acompanhado também de uma pessoa e tenha essa emissão da autorização por parte aí da vara da criança, do adolescente, a criança também de 0 a 12 anos vai ter que conter um documento com foto, além da autorização da Justiça, um documento com foto para que possa fazer essa viagem mediante autorização dos pais. Se for uma viagem aí internacional, mesmo que seja com os pais, é preciso que haja também uma autorização. Aí sim, essa autorização tem que ser feita aí pela Polícia Federal e também por meio da Justiça, claro. Para aqueles adolescentes acima de 16 anos, aí sim tem autorização, o adolescente no caso, acima de 16 anos, ele tem autorização para poder viajar, mesmo que não tenha aí essa autorização por parte da Justiça, esse documento que é emitido pela vara da criança e do adolescente. Isso só vale no caso para crianças de 0 até 12 anos de idade. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Os produtos de origem animal das agroindústrias maranhenses estão mais perto de chegarem às prateleiras dos supermercados de todo o Brasil. É que o Estado está cumprindo as últimas etapas para que o selo de inspeção estadual tenha equivalência com o selo de inspeção federal. Para nos falar mais detalhes sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a presidente da AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado, Fabíola Everton. Fabíola, bom dia. Bom dia. Fabíola, como é que está esse processo, de fato? Então, são várias etapas que a gente já avançou. Nesse exato momento está tendo um treinamento para a equipe de fiscais e inspetores da AGED, para que eles possam ter condição de avaliar os programas de autocontrole que vão ser implantados nos industriais. De 2010 para cá, houve uma mudança significativa. O que mudou nesse processo em relação à parte que cabe às indústrias e a quem faz a inspeção? Então, o serviço de inspeção estadual hoje, a gente tem autorização com o nosso selo de comercializar apenas dentro do território maranhense. Então, esse processo que vem ocorrendo no Maranhão de capacitação da equipe técnica e também de orientação do industrial é para que sejam implantados esses programas de autocontrole, onde o industrial ele passa a tomar cuidado de todas as etapas dentro da indústria para preservar a inocuidade e a qualidade do alimento. E a nossa equipe ela chega para inspecionar esse programa que está sendo implantado pelos industriais e também para orientar o industrial a respeito das necessidades de adequação. Tudo para preservar a qualidade do produto para o consumidor. E a gente está falando de saúde pública aí, não é? Quais são alguns dos critérios, dos cuidados que essas indústrias têm que ter em relação à manipulação, à industrialização desses alimentos? Então, são regras bem amplas, né? Então vai dependendo muito. Só para citar algumas para as pessoas terem uma tem as noção. Questões higiênico-sanitárias, os pontos de controle de risco. Então a gente entende que não é apenas as estruturas físicas, mas é também os pontos de controle de risco. Não adianta ter estruturas físicas adequadas e não ter procedimentos que garantam essa qualidade do produto. Então, com esse processo de autocontrole, é possível que o órgão de inspeção, no caso a AGED, possa até flexibilizar questões de estrutura, porque os métodos de controle sendo eficientes, a ausência de alguns detalhes de estrutura passam a não ser mais risco para a qualidade do produto. Olha que importante isso. O Estado faz a sua parte e as indústrias também precisam fazer as delas, né? Sim. Qual é o dever de casa das indústrias aí? No Maranhão, por exemplo, essas empresas aqui instaladas estão cumprindo também esse processo aí dentro dessa readequação? Agora, com a adesão ao CISB, que nós estamos em processo, isso significa que o nosso selo vai poder comercializar no território brasileiro como um todo. As indústrias elas vão precisar implantar esses programas de autocontrole para que elas possam receber o selo CIA-CISB. Então, precisa avançar na questão da implantação dos autocontroles.
dos sistemas de autocontrole. Hoje, infelizmente, as indústrias ainda não estão com os sistemas de autocontrole 100% implantados, as indústrias maranhenses. Mas é um processo e a capacitação da nossa equipe não é apenas para cobrar, mas é também para estar junto com o empresário, para auxiliá-lo nas implantações, principalmente os responsáveis técnicos dessas indústrias. Do ponto de vista econômico, o que muda com esse selo, com a capacitação das nossas indústrias? Quer dizer, você tem todo aí um avanço significativo do setor, né? Sim. A gente tem no Maranhão algumas indústrias que têm o selo de inspeção federal e que por isso elas podem comercializar no território brasileiro. Mas a gente tem uma única unidade do Ministério da Agricultura aqui. Na AGED, a gente tem 167 escritórios espalhados no Maranhão como um todo. A gente podendo dar este selo com abrangência no território brasileiro, a gente está mais próximo da indústria maranhense. Então fica mais próximo orientar e conduzi-lo para uma adequação para que ela possa, de fato, comercializar. Então, a gente está falando em dar oportunidade para o produto maranhense acessar todo o comércio brasileiro. Hoje é o encerramento desse curso, dessa capacitação interna? Sim, a capacitação começou na segunda-feira. O palestrante, quem está dando a capacitação é um auditor federal. Termina hoje a capacitação e tem fiscais do Maranhão todo participando. Quero agradecer aqui a presença no estúdio da presidente da AGED, Fabiola Everto. Obrigado pelas informações. Obrigada. Há uma previsão de quando o Ministério, quer dizer, a tendência é que ano que vem já esse processo esteja em andamento? Sim, a portaria está na mesa da ministra para assinatura. Essa foi uma das prioridades do governador, que a gente tivesse uma agência que possibilitasse o avanço das indústrias maranhenses, porque a gente entende que não existe um grande empreendimento que vai ser o salvador da economia do Maranhão, mas são vários empreendimentos, incluindo as pessoas na produção e gerando oportunidade de emprego e de renda. Então é para isso que a AGED está se preparando, para dar oportunidade para as indústrias maranhenses crescerem. Obrigado mais uma vez. No próximo bloco, o governador Flávio Dino confirma candidatura em 2022 e diz que nome do PCdoB em São Luís será definido até março. E mais, veja como foi a cantata Mil Vozes com alunos da rede pública da capital. Nós voltamos em instantes, são 7h34 em todo o Maranhão. São 7h38, de volta ao vivo Bom Dia Maranhão para todo o estado. O Judiciário Maranhense tem nova diretoria. Os eleitos devem assumir um mandato de 2 anos a partir de abril do ano que vem. A eleição aconteceu no plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça. Foi escolhido durante a votação como presidente o desembargador Lorival Cerejo, que é o atual vice-presidente desde 2018. Com 16 votos, ele ganhou a concorrente Nelma Sarney, que teve apenas 14 votos. Hoje nós estamos numa corrida muito grande de desenvolvimento, de desafios, inteligência artificial, todas as inovações surgindo a cada hora, a cada momento, desafiando nossa criatividade, nosso entusiasmo, nossa dedicação. É nesse rumo que eu vou seguir. Se elegeram ainda como vice-presidente o desembargador José Bernardo Rodrigues, com 25 votos, e Paulo Velten como corregedor-geral de Justiça. O desembargador Kleber Moreira vai ocupar a função de ouvidor do Tribunal de Justiça. Cidadania envolve cumprimento de deveres, o dever que eu tenho para comigo mesmo, o dever que eu tenho para com o outro. E se eu cumpro esses deveres, eu me sinto bem na vida para poder realizar as atividades profissionais e pessoais. As instituições democráticas, elas precisam ser aperfeiçoadas a cada dia. E o nosso trabalho vai ser esse, de contribuir no sentido de aperfeiçoar, para entregar o melhor serviço possível ao destinatário dos nossos serviços, que é o cidadão. O quórum mínimo para a votação era de 2/3, ou seja, 20 desembargadores, mas os 30 participaram da votação e escolheram a nova mesa diretora. Os eleitos devem assumir o mandato de 2 anos, que começa efetivamente a partir de abril do ano que vem. A nova mesa diretora deve passar os próximos 4 meses em processo de transição para o mandato que inicia em 2020. Terei um mandato de 4 meses juntamente com a mesa diretora, da qual
faz parte do eminente desembargador Lorival, a transição para que ele conheça cada uma das diretorias. Mas o meu mandato vai até o dia 24 de abril, quando eu passarei a presidência ao eminente desembargador Lorival. As votações aconteceram individualmente de forma secreta através do preenchimento de cédulas. Na ocasião foi realizada ainda a eleição para diretor do fórum. A desembargadora Diva foi mantida no cargo pelo novo corregedor Paulo Velten. Vamos falar de política com o nosso Diogo Coutrinho. Diogo, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O Diogo, governador Flávio Dino participou ontem do programa Ponto e Vírgula, não é? E durante o programa, além de, claro, fazer um balanço desse ano administrativo, também, claro, falou sobre política, não podia ser diferente, falou sobre eleições, né, Diogo? Falou sim. Ontem ele falou sobre... Primeiro ele anunciou, confirmou em primeira mão para o sistema difusora, né? Confirmou que será candidato em 2022. Portanto, esse é o primeiro anúncio em relação à pauta política ontem do programa Ponto e Vírgula. Ele disse, né, que estará nas eleições com certeza como candidato, Adalberto. Ou seja, o que isso quer dizer? Ou o governador Flávio Dino será candidato a presidente da República ou será candidato a senador em 2022. Ou seja, ele põe fim uma outra hipótese em relação ao seu futuro político, que seria permanecer no governo até o final. Ou seja, com isso, automaticamente, pode-se dizer, Adalberto, que o vice-governador Carlos Brandão assumirá o governo daqui a 2 anos. Exatamente. Se ele não for para outro cargo, óbvio, né? Porque a gente lembra, isso já aconteceu aqui no Maranhão, de nomeação no Tribunal de Contas, né? Mas isso é uma outra história. Mas o governador Flávio Dino, portanto, estará como candidato nas eleições de 2022, ou candidato a presidente da República ou candidato a senador. Este é o primeiro ponto. Ele falou também sobre as eleições aqui em São Luís, o posicionamento do PCdoB, João. Falou. Ele diz o seguinte, em relação à definição da escolha do candidato do PCdoB. Temos os postulantes, né, o Rubens Pereira Júnior e o Duarte Júnior. Ele diz que é um grande problema, né, um problemão para resolver essa escolha aí de quem será o candidato do PCdoB, e disse que em até março, né, pode ser antes, esse nome será escolhido no PCdoB. Ele ponderou o seguinte, que esse processo eleitoral também fará parte o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, ou seja, ele sentará, né, com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior e eles decidirão em conjunto como será esta aliança aqui em São Luís. Sobre isso também, Adalberto, sobre a declaração do senador Everton Rocha, que ele deu, né, de que PDT e PCdoB marcharão juntos e unidos. O governador disse que há grande chance, sim, também em São Luís, né, do PDT estar junto, do PCdoB estar junto com o PDT, apesar das conversas do PDT também com democratas, que tem aí o pré-candidato Neto Evangelista. Portanto, da pauta política, principalmente foi isso. E para finalizar neste ponto, em relação às cidades que tem mais de um aliado, candidato, né? Por exemplo, Caxias, que tem um candidato do Grupo Coutinho, e o prefeito Fábio Gentil, ele disse que a melhor estratégia é a união. Mas não havendo a união dos grupos, ele adotará a tática de 2016 de não intervir nas eleições quando tiver aliados, já que 16 partidos o apoiaram. No caso de Imperatriz, falou do Marco Aurélio, né, Dr. Marco Aurélio e Dildo Max. No caso de Ribamar, também disse que tem conversas com Eudes Sampaio e com o J. Pinto. Portanto, foram essas as declarações políticas do governador Flávio Dino. Ele também fez um balanço das ações do Executivo nesse ano de 2019. Vamos ver. Nós temos feito a nossa parte com os recursos próprios do Estado, muitas políticas sociais, a exemplo do cheque cesta básica gestante, que foi implantado neste ano, beneficiando já quase 10 mil gestantes. Cheque Minha Casa, chegamos a 50 milhões de reais distribuídos. As obras públicas de escolas, de asfalto, para gerar empregos na construção civil. Ou seja, estamos procurando suprir essas lacunas e, ao mesmo tempo, sempre cobrando a importância da política nacional, corrigir os seus rumos e voltar a priorizar investimentos em obras e ações sociais, porque isso é importante no Brasil inteiro, no caso do Maranhão também, porque imaginamos que um bom governo não pode ser para poucos, tem que ser para todos. Então fazemos a nossa parte, esperamos que o governo federal corrija os seus caminhos e que com isso a economia brasileira em 2020 possa viver um momento melhor. Entrevista aí após o Ponto e Vírgula, o repórter Ciro Mineiro. Ô, João, vamos falar de outro assunto. Agora são denúncias no interior do Estado em relação à Prefeitura. O prefeito Wilton Gonçalves está sendo acusado, o Ministério Público, inclusive, está atuando nesse caso, acionou, inclusive, o GAECO.
São denúncias, né, Adalberto, que ocorrem em relação a este caso. Aí tem um deles em relação aí à compra de medicamentos, né, investigações em relação a licitações, pregão eletrônico, também em relação aí à construção de casas, né, e aí, Adalberto, também em relação ao posto de combustível, que teria sido favorecido um irmão do prefeito. Claro que são investigações, o Ministério Público ainda está investigando, né, ainda não há, de fato, uma condenação, mas são denúncias feitas, inclusive, por vereadores lá de oposição de Santa Rita, né? Vereadores que têm aí fiscalizado a administração do prefeito. Vamos aguardar aí como será, portanto, o desenrolar dessas investigações. Câmara Municipal de São Luís, agora falando sobre orçamento para o ano que vem, ontem foi aprovado? Foi aprovado, Adalberto. Ontem, aprovado o orçamento municipal, né? Do Executivo Municipal, da Prefeitura de São Luís, aprovado na Câmara, uma projeção de 3,49 bilhões, né, para o próximo ano. Claro que é uma peça orçamentária, depende da arrecadação, fundo de participação, tudo isso depende. O que muda? Um incremento de 302 milhões de reais em relação ao orçamento do ano passado, ou seja, houve um incremento aí de 312 milhões. Áreas com maior aporte de recursos, no caso a saúde, né, 938 milhões, em seguida a educação, algo em torno de 620, 670 milhões, e depois a parte de administração com 500 milhões. Feito isto também, em relação às emendas impositivas dos vereadores, 31 vereadores tiveram direito às emendas impositivas, né, que é o direito deles, 1,2% da receita corrente, para aplicação em obras de infraestrutura, ou seja, 31 vereadores emendas impositivas no valor de R$1 milhão. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. É o nosso John Coutrin, colunista de política aqui do Bom Dia. São 7h47. Lembrando que o Ponto e Vírgula vai ao ar na Difusora FM às 18 horas para todo o estado. Olha, vamos mudar de assunto, da política para o esporte. De olho na primeira competição que vai disputar no ano que vem, a Copa do Nordeste, o Imperatriz realiza hoje o seu primeiro amistoso da fase de pré-temporada 2020. A atenção está sendo voltada principalmente para a parte física. Durante a pré-temporada 2020, não foi feito ainda nenhum coletivo ou nada tático. Graças a Deus, o professor vem desempenhando um bom trabalho, a gente vem realizando um bom trabalho. Sabemos que é o começo de temporada, ninguém ainda tem cadeira cativa, nem no começo nem no final, mas todo mundo está brigando pela sua posição, disputando a lealdade. Quem estiver mais preparado vai começar jogando e o professor vai vendo quem está merecendo e quem não está. A compensação não demorou. Vem hoje às 7 da noite o primeiro jogo amistoso do Cavalo contra o Tocantinópolis. Em campo, as possibilidades são muitas. Organiza de um lado, ajusta de outro, até que o grupo fique perfeito ou então o mais próximo da perfeição possível. Logo mais à noite, o técnico começa a perceber como está sendo trabalhada a filosofia que ele coloca durante o treino. Alguns que já trabalharam comigo sabem mais ou menos como é que eu quero, então espero que eles consigam dentro de campo desenvolver um pouco daquilo que nós trabalhamos já há tempos atrás, mas eu tenho certeza que aos poucos eles vão aprimorando, aqueles que são novos, que estão chegando, vai entender aquilo que nós queremos para modelo de jogo. Nessa observação em campo entra até um pouco da matemática, um cálculo na parte da porcentagem. Alguns atletas já conhecem como é que eu gosto que jogue, então talvez a gente consiga fazer um pouquinho. Então eu penso que de 20% a 30% daquilo que a gente pensa amanhã no jogo pode ser que a gente consiga. Então esse que é o nosso objetivo, sabendo que tem as limitações, porém a visão nossa agora é o tempo de jogo e o tempo que eles vão conseguir desenvolver. Então é mais na parte física do que na parte tática ou técnica. Além desse test drive com um grupo cheio de caras novas, o técnico conseguirá observar a longo prazo sobre o grupo que vai iniciar de fato a temporada do ano que vem. Esses amistosos são bons para testar a gente, né? Que nosso 2020 já começou desde a primeira semana. Esse é um primeiro desafio nosso, que a gente sabe nesse desafio. É isso aí, o amistoso entre Imperatriz e Tocantinópolis acontece hoje às 7 da noite no estádio Frei Epifânio e a entrada vale, gente, 1 quilo de alimento não perecível. Vale a pena a torcida comparecer e apoiar o Cavalo de Aço, nosso representante aí na Copa do Nordeste. Ano que vem tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Maranhense também, várias competições aí, portanto, para o time do Imperatriz. Boa sorte ao Cavalo de Aço. São 7 horas e mais 50 minutos.
A partir de hoje, o clima natalino invade os terminais da integração aqui da capital. Eduardo Ericeira vai falar para a gente sobre esse Natal que está chegando também nos nossos terminais. Eduardo. Pois é, Adalberto, é o Natal da Integração, que entra no seu segundo ano consecutivo, que é realizado nos terminais de integração aqui da capital São Luís. A gente se encontra bem aqui em frente ao terminal da Praia Grande, que é o terminal de integração na região central da cidade. Aqui não vai acontecer especificamente porque o terminal passa por obras, mas nos outros terminais de integração aqui da capital São Luís, terminal de integração da Coama, Coab Quatrac, São Cristóvão e o Distrito Industrial, localizado aqui na zona rural de São Luís, vão receber várias atrações aí, musicais, cantos corais, também atrações artísticas, uma programação musical toda voltada para esse clima natalino. A partir de hoje, na verdade é hoje e amanhã, nessa quinta e sexta-feira, 19 e 20 de dezembro aí, já antecedendo o Natal, recebendo bem todas as pessoas, os passageiros que passam, também os rodoviários, claro, os profissionais que trabalham nos terminais de integração aqui da capital São Luís, das 16 horas, portanto, tendo início às 4 da tarde, a partir de hoje e amanhã, até às 19h30, até às 7h30 da noite. Esse projeto Natal da Integração, como eu disse, entra no seu segundo ano consecutivo, aconteceu em 2018, agora em 2019, por meio aí da Lei de Incentivo à Cultura, que tem o apoio aí da Equatorial e também do Governo do Estado do Maranhão. Como eu disse, serão 12 apresentações no todo, são 3 apresentações por dia nos terminais de integração aqui da capital São Luís. Como eu disse, com a participação de vários corais, também grupos de violão, grupos de violino, trazendo muita música aqui, como eu disse, principalmente focado nessa questão natalina, músicas que remetem aí ao espírito natalino, essa questão de paz, amor, harmonia, muito a ver agora com esse período de festas de fim de ano, com o período natalino. Por dia, segundo a estimativa aí da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, passam pelos terminais de integração aqui de São Luís cerca de 800 mil pessoas, então muitas pessoas serão beneficiadas com esse projeto aí natalino, que é o Natal da Integração. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Um bom presente de Natal seria a entrega das plataformas que estão interditadas aí nos terminais, né? Mas, de todo modo, obrigado, Eduardo. E é muito bom saber que essas ações estão acontecendo nos terminais da cidade e a cidade vai entrando cada vez mais nesse clima do Natal, não é? E além da cidade estar envolvida pelo clima do Natal, as pessoas também. É bom saber que, tocados aí pela simbologia da data, muitos voluntários se mobilizam para tornar a comemoração um pouco mais feliz para muita gente. É o caso do Hospital Universitário, que tem um trabalho interessante na área de humanização. E a nossa equipe acompanhou também uma ação social de um grupo de advogados que este ano resolveu contribuir para a recuperação da autoestima de um grupo de mulheres vítimas de violência doméstica. As 5 mulheres selecionadas passaram por uma completa transformação, literalmente da cabeça aos pés. Elas puderam, inclusive, escolher os procedimentos que desejavam se submeter. A Silvia, por exemplo, mudou o cabelo, fez as unhas e até a maquiagem. Eu estou me sentindo uma princesa. Muitas das vezes a gente quer e às vezes não pode. Todos sabem que a Casa da Mulher Brasileira ela trabalha a questão da proteção da mulher, os cuidados da autoestima, valoriza a mulher. Todas essas mulheres são atendidas pela Casa da Mulher Brasileira e tiveram em algum momento da vida uma experiência nada boa com os ex-companheiros. Elas foram vítimas de violência doméstica. O intuito da ação foi, acima de tudo, resgatar a beleza, mas também elevar a autoestima delas. Vamos até a Casa da Mulher, procurar pessoas que sofreram violência doméstica e estão ainda com o psicológico um pouco abalado, pessoas que estão passando dessa transição, voltando até a dignidade recuperada. Então, o que acontece? Nós pensamos, nós temos um salão, então vamos promover um dia de beleza, porque quem não gosta, né? Além de proporcionar a essas mulheres um dia bem diferente e especial, a Camila, que é proprietária do salão e advogada, aproveitou a oportunidade para repassar informações imprescindíveis, orientações de como agir, principalmente em caso de violência doméstica. Elas receberam material informativo contendo detalhes sobre a Lei Maria da Penha e quais órgãos recorrer em caso de violência sofrida. Preparamos um encarte com todos os endereços, com tudo que vai ser preciso, a maneira de proceder até para guardar e se precisar, que Deus queira que não precise, mas se precisar já ter ali
o papel guardado e saber por onde recorrer. A ação contou com o apoio de parceiros como a Thalita, que doou todos os produtos usados nos procedimentos de beleza. É muito bom para nós realizar esse Dia da Beleza para essas mulheres ficarem mais belas, terem a autoestima renovada. É muito bom. A época mais mágica do ano traz alegria e harmonia entre as pessoas. O Natal é tempo de esperança, de amor, de paz, de celebração. Ontem, estudantes da rede municipal se apresentaram com o coral 1000 Vozes de Natal no Complexo Deodoro. O repórter Hugo Viegas acompanhou. Muita gente veio até o Complexo Deodoro acompanhar o espetáculo que ficou por conta deles. Mais de 1000 estudantes da rede municipal de ensino. E eles emocionaram o público, cantando, claro, canções de Natal. E foram muitos aplausos. O palco escolhido foi a escadaria da Biblioteca Pública Benedito Leite. Ficou tomada por crianças e jovens de 8 a 14 anos. A cantata natalina acontece desde 1988, mas esse ano trouxe novidades, como uma programação ainda maior e interpretação das canções em Libras. A compreensão do mundo, a compreensão da vida, a compreensão de espaços, e nós entendemos que é um momento muitíssimo pedagógico. E os pais, por outro lado, têm participado, como você vê, de forma bastante efetiva. E eles apoiam todo ano, de uma forma sistemática, esse tipo de atividade. Uma noite inesquecível para quem pôde acompanhar de perto. Eu acho que é maravilhoso, a inovação, eu acho que o prefeito valeu, viu? Essa apresentação está muito bonita. Maravilhosa, essas crianças sendo trabalhadas, educadas através da música. Isso é muito lindo, muito gratificante para nós que estamos aqui contemplando isto. Os violinos, as crianças tocando violino, achei lindo. Valeu a pena acompanhar? Ah, com certeza. Muito legal a cantata de Natal no Centro Histórico da capital, ali na Praça Deodoro, no Complexo Deodoro, não é? Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã, sexta-feira, é dia do nosso Guia Cultural com o roteiro da sua diversão no fim de semana. E confira uma entrevista ao vivo com o senador Everton, que vai fazer um balanço desse ano e projetar, inclusive, o ano que vem, falando dos projetos importantes aprovados lá no Congresso Nacional. Vai falar também, claro, da nossa política local. Amanhã, às 7h, no Bom Dia Maranhão. Para encerrar, fico com mais um pouquinho aí da cantata de ontem, 1000 Vozes, no centro da cidade. É assim que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Ótima quinta-feira, mas amanhã a gente se encontra às 7h depois do Bandeira 2. Tchau, tchau.